Sara, sua serva egípcia, e a deu a Abrão, seu marido, como mulher. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão vivia em... Irmão, vamos comigo nessa marcha, amém? Vivia em Canaã. Next, please. Obrigada. Ele deitou-se com Agar e essa engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua... Até aí. Feridas emocionais moldam comportamentos. Feridas emocionais como dor da rejeição. Feridas emocionais como não poder gerar. Feridas emocionais como a dor do abandono. Feridas emocionais como a frustração. Feridas emocionais como o medo de perder alguém que amamos. Amém? Então todas essas feridas moldam o nosso comportamento. Todas essas feridas vão fazendo de nós aquilo que ela quer, se nós permitirmos. Quem aqui nunca viveu uma dor que pensou que não iria sobreviver? Quem aqui nunca viveu uma situação que disse, Deus se esqueceu? Quem aqui nunca viveu um deserto que parecia que não tinha fim? Mas eu queria dizer a você que o encontro com Deus ressignifica a história. Não, você não entendeu. A dor e a ferida emocional te moldam até o momento que você encontra o Senhor. Até o momento que Ele é parte de você. Até o momento que você é parte dEle. Até aí a ferida pode te moldar. Daí por diante Ele te refaz. Gênesis 16 diz que Sara mandou seu marido se deitar com a sua serva. Sara queria dar um jeitinho naquilo que era o desejo do coração dela. Sara queria ter filhos. Sara queria gerar. Sara tinha Agar. Para Sara pedir a Abrão para se deitar com Agar, sua serva egípcia, Sara tinha confiança em quem ela estava direcionando seu marido a se deitar. Sara queria fazer o que a gente faz, dar resultado quando não é para dar resultado. Sara queria fazer o jeitinho brasileiro. Você quer ver? Rei da gambiarra é brasileiro, irmão. Brasileiro vai para fora, trabalha de tudo, porque sabe dar jeito, é desenrolado. Brasileiro que nunca trabalhou aqui de construção civil, chega lá fora, irmão, ele vira um pedreiro exímio, daquele do melhor. Ele aprende a pintar, ele aprende a construir, ele aprende até a dirigir trator se for necessário. Sabe por quê? Porque ele é um povo que se esforça, é o rei da gambiarra. Eu confesso que eu tenho um pouquinho dessa coisa da gambiarra, eu gosto, irmão. Eu sou difícil de desistir das coisas, entendeu? Eu gosto assim, botar um pezinho no móvel que não tá legal, aí eu vou lá, pego uma madeirinha, eu gosto dessas coisas. Às vezes não dá muito certo, às vezes a gambiarra necessita ser jogada fora também. Mas era coisa do brasileiro. Mas Sara era brasileira não, mas Sara queria dar um jeito do marido dela ter filhos. Mas Agar, quando começa a entender que está gerando, olha para Sara com desprezo. Tem uma coisa que diz, que um amigo meu diz assim: dá dinheiro, mas não dá intimidade. Ele fala muito isso. Você dá o dinheiro para a pessoa, esquece aquele dinheiro. Mas tu deu intimidade, a pessoa se cresce. Aí ela mostra quem ela é e descobre quem você é. Amém? Então, Sara começa a conhecer um lado de Agar que ela não sabia que existia. Então, quando Agar está gerando o filho, ela olha para Sara com desprezo, com desdenho. Entenda como a sua tradução disser. Então, Ismael começa a ser gerado num ambiente de tensão. Deus ainda havia dito para Abrão que lhe daria filho. E aí eu escrevi assim: nem toda solução funcional é a vontade de Deus. Por que a gente chama de gambiarra? Porque dá certo, mas não era para estar ali. Porque dá certo, mas não era o que deveria estar sendo usado para tal coisa, não é assim? Você quer ver? Quebrou o ventilador, a gente dá um jeitinho de botar o quê? Um suporte novo. Deu certo, mas era parte do ventilador? Se esse copo quebrar, alguém vir colar com aquelas colas, vai dar certo, mas vai ficar como um novo?
porque nem tudo que dá certo agrada a Deus. Resolveria a esterilidade momentânea, Abraão se deitar com Agar. Produziria a ele um filho, evitaria a espera dolorosa, mas não era a vontade de... Vem comigo, gente, nessa marcha. Não era a vontade de... Vamos para o 16:5, por favor. É o próximo. Então Sarai disse a Abraão: a culpa do meu sofrimento é... Coloquei a minha serva nos seus braços, e agora que se vê grávida, ela me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e... Sara se sente ferida, transfere a culpa para o marido. A neurociência diz que na neurociência do conflito, o ambiente de rejeição ativa o sistema de ameaça do cérebro, levando ao isolamento, a respostas defensivas. Ou seja, a neurociência diz que quando eu me sinto acuado, eu ataco. Que quando eu me sinto acuado, eu também vou tender a me isolar. Que quando eu me sinto acuado, talvez o meu primeiro pensamento vai ser: eu quero fugir. Sara fez isso. Ela se sentiu acuada dentro da própria casa por algo que ela planejou, e ela vai e bota a culpa em quem? No marido. Já tinha síndrome de Adão em Sara. Olha. Antes de Ismael nascer, o ambiente já era tenso. Já havia deserto emocional. Agar gera filho de Abraão. Agar gera o filho do senhor da casa. Debaixo de tensão, porque ainda grávida, Sara manda com que Abraão despeça Agar. Nem todo deserto geográfico, mas alguns desertos são dentro da nossa casa. Nem todo deserto é a respeito do lugar que você está. Alguns desertos estão dentro de mim, de você e dentro da nossa casa. Esse era o deserto de Sara. Sara com as próprias mãos. A gente tem um termo que diz assim: não pega a prova com a tua mão não, hein? Quem já ouviu essa expressão? Ó, tu pegou prova com a tua mão. Sara fez isso. Tentou dar um jeito no que Deus não mandou. Deu um jeito de dar um filho a seu marido. Não suportou a pressão e sustentar o que ela procurou. E começa a passar um deserto, ela e a sua serva dentro de casa. Sara estava com a sua hierarquia ferida. Sara estava insegura. E Sara estava se sentindo rejeitada. Antes de Ismael ser filho do deserto, ele foi fruto de um ambiente instável. Antes dele nascer e ser abandonado, que a gente vai chegar lá, ele nasceu num ambiente de instabilidade. Mas eu já começo essa palavra dizendo a você que o ambiente de instabilidade não te molda quando Jesus é o centro da tua vida. O ambiente de instabilidade não é desculpa para uma vida de fracasso. Gênesis 21:14, por favor. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar. Ele os colocou nos ombros dela e despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e andou errante pelo deserto de... Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, levantou a voz e chorou. Deus ouviu a voz e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino dali onde ele está. Espere um momento. Ismael cresce na casa de Abraão. Ismael tem momentos incríveis com Abraão.
A tensão entre Sara e Agar só aumenta. Aonde está isso na Bíblia? A partir do momento que Isaac nasce, Ismael então desdenha de Isaac. Então Sara percebe que o filho dela, o filho da promessa, está sendo desdenhado. Por quê? Porque Ismael é o primeiro filho de Abraão. Ele achou que a primogenitura, a bênção, seria dele. Porque ele cresce aproximadamente 12 a 13 anos caminhando debaixo da segurança do pai, debaixo do zelo do pai. Quando Sara percebe que no nascimento de Isaac, Ismael vai lá e sente que é maior do que ele, ela diz: despede. Abraão se sente consternado, ele fica arrasado. Ué, meu filho. Qual é o pai que vai despedir um filho porque o outro nasceu? Há muitos filhos que são desprezados pelos pais porque nasce outra criança na família. Há muitos filhos que carregam marcas e peso porque outra criança nasceu e ele foi rejeitado. Os pais não souberam lidar. Enquanto eu ouvi a mensagem a respeito de Ismael ontem, porque foi pregado isso aqui ontem, Deus falava comigo: filhos que foram rejeitados dentro da sua casa são marcados pela dor de um olhar de indiferença, são marcados pela dor de que o irmão ganhou coisas melhores. Mas diga aos meus filhos que eu os vi, eu os amo e eu os restituo à paternidade. Enquanto eu estava essa tarde, ontem, o Senhor falava isso comigo. Ei, a dor emocional te moldou até aqui. Daqui para frente, Jesus ressignifica a tua história. Então Ismael, ele é abandonado pelo pai que o criou. Mas aí, quando eu li até aí, eu disse: Deus, que é isso? Irmão, eu sou gente como você. E tem hora que eu sou só coração. E aí o Senhor falou: continue, please. Era propósito. Era necessário. Era necessário para forjar Ismael. Faltava água quando Agar deixou ele. Ele sentiu sensação de abandono. Ele chora. Irmão, mas não é um choro normal. Ele chora. E a neurociência diz que choro é o pedido primário de socorro. Você quer ver? A criança nasce. Você já viu criança nascer rindo, gente? Nasci. Não, porque nascimento é um estresse. Nascer para a criança é difícil. Para a gente é lindo. Ai, vai nascer, vai nascer, vai nascer. Quando o médico tira a criança, ela: ué! Ela diz: socorro! Estão me tirando da minha casa. Quem foi? É estranho olhar por esse lado, né? Porque pedido de socorro para a criança é choro. A mãe conhece cada choro do filho. Quer ver? Ele faz ela fala: é manha. Ele faz ela fala: tá com dor. Tá com dor. É dor de cabeça. Como é que ela sabe que é dor de cabeça? Porque a mãe reconhece o choro do filho. O nome de Ismael diz: Deus que me viu. Gênesis 16, 12 a 13. Você vai entender por que ele chorou. 12. Este foi o nome que ela deu ao Senhor. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que... Pois disse: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Beredes foi chamado Beer-Lahai-Roi. O nome de Ismael significa Deus que me... Ismael, a ser abandonado pelo pai, se vê abandonado pela mãe, rejeitado, deixado para morrer. Ele chora tão forte que ecoa no céu o choro dele, e o anjo vai até a mãe e diz: Agar! Aí você vai dizer: nossa, ele chorou forte. Ainda no ventre de Agar, Deus disse que o nome dele significaria Deus que me vê. O destino profético dele não era apenas o deserto. O destino profético de Ismael não era apenas ser forjado no deserto. O nome dele não era apenas identidade, mas era uma profecia
Enquanto Agar gerava Ismael, Deus já havia dito: vai chegar um momento em que eu olharei por esse menino, tal como eu olho por Abraão e Isaque. Ismael, filho rejeitado pelos homens. Ismael, filho abandonado pela mãe. Ismael, o filho gerado de forma indevida. Mas ainda no ventre Deus disse: eu vejo, eu ouço, eu amo, eu cuido, eu zelo, eu escrevo uma história nova, eu vou te dar um destino, Ismael. Quando ele chora, é mais que emoção do duplo abandono, é o cumprimento de palavra. No campo humano emocional, o choro foi um sinal de dor, porque uma mãe jamais deixa seu filho para morrer. Irmãos, estou falando de mãe. Ponto, não preciso falar mais nada. Eu sou mãe. Se tiver 3 pedaços de carne, meus filhos vão comer e eu não vou comer. Se tiver condições de comprar roupa boa para eles, eu vou comprar uma roupa boa para eles e eu vou usar a que eu tiver. Se eu tiver condições de dar o melhor dessa terra, eles terão o melhor, mesmo que o melhor seja um pão, irmãos. Agar gerou porque foi obrigada a gerar. Agar não quis gerar, ela não falou assim: eu vou me encantar por Abraão. Então, quando ela deixa o seu filho, ela está deixando tudo que ela possuía para trás para morrer, porque ela já não poderia dar nada para aquele menino. Mas Deus sabia que Ismael era alguém importante. No mundo do espírito, quando Ismael chora, é uma conexão. Deus não estava reagindo à dor de Ismael, porque Deus não é obrigado a reagir à minha e à sua dor. Sabe aquela música da Bruna Carla? Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando Ismael está chorando, irmão, é como se essa canção ecoasse no céu e Deus disse: eu estou vendo. De imediato o anjo desce e fala: Agar, o que você está fazendo? A medida de Agar para Ismael de distância era de uma flecha. Irmão, você já viu uma flecha, arco e flecha ser lançado? Aquilo vai longe. Aquilo pega uma velocidade tão grande. Irmão, ela já estava distante do menino. Aquele menino chorou, ele já era adolescente. Ele poderia levantar, correr atrás da mãe dele e gritar: não mãe, não mãe, não mãe. Mas ele ficou e gritou e chorou, porque ele estava amargurado de dor. Meu pai me abandonou, minha mãe me deixou, eu vou morrer, não tem água. Ismael perdeu a casa do pai. Por um instante se viu abandonado pela mãe. Mas sabe o que Ismael não perdeu? A identidade. O cenário mudou da vida dele. Antes, o filho amado do pai, criado pelo pai, com todo carinho pelo pai, porque era o filho único, acabou. Mas Deus tinha uma palavra sobre Ismael. Lembra que eu te falei? Agar se distancia dele de uma flecha. A distância de uma flecha. O que é que Deus fala sobre Ismael? O Deus que me viu. A mesma distância que foi medida para a morte de Ismael se torna o destino profético dele. A Bíblia diz que ele se torna flecheiro.
Muitas vezes aquilo que é levantado para matar os teus sonhos, aquilo que Satanás fez para tirar a tua identidade, Deus vai usar como destino profético da tua vida. Ei, tentaram destruir os teus sonhos. Deus está dizendo: eu reconstruo. Te jogaram no calabouço igual José. Deus está dizendo: eu chamo o teu nome. Eu não sou o faraó, eu sou o Senhor dos exércitos. Eu louvarei quando eu chorar. Eu vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Eu digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Se nós vamos estudar a história, Isaac cresce na tenda com o pai. Isaac recebe herança, promessa. Isaac recebe todos os benefícios. Ismael, sabe onde ele cresce, querido? Longe da herança. Ismael cresceu sem cuidado paterno, sem tenda. Isaac queria comer e tinha. Ismael teve que aprender a buscar. Ismael se tornou flecheiro, porque o abandono o empurrou para a sobrevivência. O deserto treinou ele. A profecia moldou a sua natureza. Deus transformou rejeição em habilidade. O que não vai acabar com você. Eu caminho contigo no deserto. Ismael, eu te vi. Deus já tinha um plano desde o começo. Deus já tinha um plano desde o começo. Aí você vai dizer: Priscila, mas Ismael então cresceu amargurado, doente. Ismael botava a culpa em todo mundo dos seus problemas. A Bíblia diz que Ismael se casa. Tem 12 filhos. Ismael se torna um homem bom. Ismael se torna um homem grande. O que vem depois, irmão? Aí é história, aí vocês vão estudar. Aí vocês vão entender que Ismael até hoje é citado. Mas talvez se eu e você fôssemos Ismael, nós íamos cantar: Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão, contudo, me eu escrevi assim: você não é resultado do que aconteceu com você. Existe um termo aí fora que diz assim: você é produto do meio. Contabilize as 5 pessoas com quem você anda e veja o quanto você se assemelha a elas. Sim, é importante o ambiente em que você está. Você é produto do meio quando a sua identidade não está bem formada e forjada pelo Senhor.
Você é produto do meio quando você não tem o caráter formado no Senhor. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Ismael teria tudo para desistir. Mas a Bíblia diz que Ismael volta junto do irmão dele, Isaque, para sepultar seu pai. Ei, Ismael voltou para sepultar o pai que o abandonou. Ismael volta para onde ele vê o irmão que recebe tudo. E você vai dizer, mas isso é injusto. Não, irmão, isso não é injusto. Ismael construiu a sua história. Ismael sabia o valor de cada dia que ele viveu no deserto como flecheiro. Ele sabia o valor da caça. Ele sabia o valor de se relacionar bem. Ele sabia o valor de construir a própria história. Sabe o que Deus está dizendo? Dê valor à tua história. Ei, as circunstâncias que te moldaram através da dor te fizeram a pessoa que você é hoje. Te trouxeram até aqui. Para de valorizar apenas a história daquele que parece que ganhou tudo. Para de olhar para a história de alguém que aparentemente está melhor do que você. Oh, valoriza as marcas que você carrega. Valoriza o esforço que você fez para chegar até aqui. Olha para você com mais amor. Olha para você com mais zelo. Porque Deus está dizendo: eu vi você. Eu vi a tua história. Eu vi você. Eu vi quando você chorou. Quando alguém te abandonou, eu olho você, filho. Eu marquei a tua história. Eu marquei a tua vida. O Senhor olhou para você e disse: eu ressignifico hoje as marcas da tua vida. Eu te forjei, filho, eu te amei. Oh, Jesus. Deus preserva o começo da tua história. Ele sustenta o caminho que você anda. E Ele garante que a tua história não vai terminar em dor. Jeremias 29:11, por favor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Declara o planos de fazê-los não de causar, planos de dar a vocês. Ele tem planos maiores. Ele tem planos melhores. Ei, você acha que Ismael voltou para matar Isaque, irmão? Ele voltou para sepultar o pai que ele amava. Sente o que seria de mim. Deus está dizendo a filhos essa noite: ei, filho, existe futuro, existe destino, mas existe um propósito. Fique de pé, nós vamos orar agora. Talvez você tenha sido abandonado por alguém como Ismael. Talvez você tenha sido